Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido e aquela energia lá em cima, porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, o meu amigo que vendeu o frigobar essa semana, na sexta-feira, Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Ken. Hi, Barbie! E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries rosinha, felizinhos, coloridinhos. E do outro lado também, como sempre, o meu amigo fã incondicional de cavalos, Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Ken. Hi, Ken. Chegou o grande dia. O filme mais aguardado do ano finalmente está nos cinemas e é uma febre pelo mundo inteiro. Barbie, da diretora Greta Gerwig, conseguiu aquilo que os diretores mais desejam: manter a expectativa para o seu filme lá no alto por meses, sem entregar nada da história de antemão. Alô, DC! Vamos melhorar os trailers aí. O primeiro filme de live action da boneca mais famosa do mundo dominou o debate público e já é um fenômeno cultural muito maior do que era esperado. E é claro que no meio desse frenesi tem o filme, né? O que a gente achou da primeira incursão da Greta Gerwig no mundo dos blockbusters? Será que o filme é isso tudo que estão falando mesmo? O filme é tudo que a gente esperava? Hoje a gente vai debater tudo e mais um pouco sobre esse sucesso gigantesco. Mas pode ficar tranquilo, se você ainda não conseguiu assistir, a gente vai ter blocos com e sem spoilers para você poder curtir tranquilo esse Meia Pantufa todo cor-de-rosa. Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí para Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas, logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. E a gente quer saber de vocês sobre o tema da semana, é claro. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, é só abrir o episódio e responder a enquete. O que você achou do novo filme da Barbie? É rapidinho e a sua resposta vai ficar publicada no episódio. Mas chega de enrolação e bora começar. Vem com a gente comentar Barbie no Meia Opinião. Meia Opinião. Esse é o bloco sem spoilers e eu não vou dar nem sinopse. Tudo que eu referenciar aqui como sinopse é o que está presente no trailer. Eu vou quebrar todas as minhas regras habituais e eu vou dizer que quanto menos você souber sobre esse filme, melhor para a experiência dele. Nesse caso, eu acho que você saber como a trama se encaminha atrapalha um bocado. Não é que atrapalha, o filme vai continuar do mesmo nível, mas eu acho que é mais interessante você ir sem saber o que acontece lá dentro para você ser surpreendido pela história e pelo tom do filme. Então, vou afirmar o que o trailer já entregava. Existe uma Barbilândia e existe um mundo real, e a Barbie eventualmente precisa sair dessa Barbilândia e ir ao mundo real para tentar consertar as coisas no seu mundo, porque a sua situação está mudando. Ela tá tendo pensamentos sobre a morte, o pé dela não fica mais arqueado, as coisas começam a ficar ruins na casa, o banho que era sempre bom agora tá gelado, a comida queimou, a vida dela tá começando a ficar meio bagunçada e ela não sabe por quê, ela descobre por quê e ela vai ao mundo real pra poder tentar resolver isso. Ela eventualmente volta à Barbilândia e o filme se passa nessa estrutura. Ela vai, ela volta, ela vai de novo. E não vou falar mais sobre isso do que precisa nessa parte sem spoilers, mas eu acho que já dá pra gente discutir um bocado das nossas impressões sobre o filme a partir disso. Gustavo Azevedo, a espera valeu a pena, Gusta. O que você achou de Barbie da Greta Gerwig? Eu acho que essa sua tradição de começar comigo hoje tá sendo assim um peso, uma bigorna. Eu não sei assim nem como explicar. O que eu tô sentindo de ser o primeiro a ter que falar as impressões de Barbie, assim. Eu não li crítica, eu não vi nada. A gente fez embargo aqui no Meia Pantufa, né, pro Luiz não falar, porque o Luiz, ele já é cheio de sair do cinema. Vou contar um segredo sobre o Luiz.
ele sai do cinema e manda um emoji, sabe? Tipo, um spoiler de sentimentos. Diz aí se você também é contra spoilers de sentimentos, porque eu sou muito contra. Não passa a informação, mas passa o sentimento inteirinho do filme. E o problema é que ele é muito bom em sintetizar os sentimentos dos filmes, entendeu? Então fica aquela coisa assim, a gente já conhece, né, Deus. a peça, então a gente já... Exato, a gente já conhece muito bem. Ai, que raiva. Mas enfim, ele foi embargado, não comentou nada e a gente assistiu Barbie sem nenhum ruído, né? Eu acho que eu consegui até fugir bastante do Instagram e do Twitter. Eu não sei se vocês conseguiram fugir bem ou pegaram algum spoiler ali na nenhum quarta-feira. spoiler. Zero Zero spoiler. Zero? Nossa, que bom, porque eu também não e foi perfeito. Eu ainda, até agora, eu também não assisti Oppenheimer e eu ainda não peguei spoiler. Também então não. eu tô bem feliz com isso. Que continue assim. Mas enfim, vamos lá na missão difícil de sintetizar meu sentimento por Barbie. Barbie é um filme que tá crescendo comigo muito. Quando eu saí do cinema, parece que eu fiquei um pouco bitolado com o que naquele momento eu tinha chamado de defeitos do filme, que depois eu posso explicar um pouquinho pra gente discutir. Só que ele foi passando os dias, aí passou uns 3 dias já do filme, e eu tô tão feliz que esse filme existe, que eu acho que ele foi crescendo pra mim, sabe? A nota dele foi aumentando constantemente, dia após dia. Porque o primeiro ponto é o seguinte: a gente comentou sobre o primeiro episódio de Black Mirror da 6ª temporada, esse último que saiu, e a gente falou muito sobre ele ser um episódio que está inserido numa lógica capitalista, mas que é pouco consciente de si próprio. Ele não tem uma linguagem e uma estrutura de roteiro que mostra que ele sabe a crítica que ele está fazendo. Na verdade, assim, ele até sabe, mas ele não diz muito com aquilo. Ele fica mais esfregando o que o senso comum já sabe, o que o senso comum já conversa, o que já tá posto, né? E Barbie, eu acho que é um filme diametralmente oposto dessa pegada. Eu acho que a Greta Gerwig, ela fez um filme muito autoconsciente de si, extremamente debochado, pastelão por querer, porque era a forma com que ela tinha pra trazer uma história que é uma história de Barbie, que é uma história infantil, para um público que é muito diverso. Ou seja, ela quis trazer uma crítica ali atrás do filme, que tem muitas críticas, na verdade, atrás do filme, mas tem uma central, né, que é essa questão toda de desconstruir o patriarcado e expor o patriarcado e mostrar o porquê a mulher precisa de emancipação, né, no fim das contas eu acho que o filme é sobre isso, e ela procura fazer isso tudo com muito deboche e com muito autoconsciência, tanto é que a diretora fala no filme, né, eu acho que dá a impressão de que ela não teria feito isso antes, dá a impressão de que ela foi colocando isso ao longo do filme. Dá a impressão de que é tipo assim, nossa, o meu filme tá tão debochado que eu vou precisar explicar em alguns momentos o que eu tô fazendo aqui, sabe? Então, as músicas acabam explicando, de certa forma, o que ela tá querendo, que é uma voz externa ao filme, né? Não são dos personagens. Então, ele tem que... A Liso começa o filme explicando o que é o mundinho da Barbie. A gente tem ela mesma falando, assim, né? Como se fosse a voz da Greta Gerwig ali pra gente explicando o filme. Então, eu acho que esse filme cresceu comigo por causa disso. Ele é muito autoconsciente. Ele é um filme que tá muito concentrado na crítica que ele tem pra fazer. Apesar de ser... Lembra quando a gente comentou sobre as expectativas? Acabou que eu tava... De um lado, eu acertei, né? Eu tinha feito 2 previsões. E ele é o filme óbvio. Daquelas 2 opções que eu tinha passado lá, que ela poderia ter feito uma crítica sutil, uma crítica mais discreta, mas ela resolveu entrar no Barbie World mesmo e fazer uma crítica verbalizada, escrachada, visual, estética. Então, é uma escolha que no final das contas deu muito certo. Ela brilha, ela salta na frente dos outros defeitinhos que eu acho que ele tem. Então é isso, assim, o saldo é super positivo. Eu achei Barbie um filme excelente. Você sabe qual que é a grande ironia pra mim? Eu lembrei muito do Nolan em vários momentos do filme. Eu acho que tem um nolanismo no jeito que a Greta decide contar essa história. Claro, pra comédia e pro escracho, né? Não pra seriedade que o Nolan leva. Mas em como estruturar um texto, em como passar um texto pra tela, eu sinto um pouco de nolanismo, sabe? Aquela verborragia que a gente discute sempre, assim. Eu vou entrar mais sobre isso mais pra frente, mas vou passar a bola pro Lucas. E aí, Lucas? Cara, eu achei que esse filme, ou ele fosse ser excelente, ou ele fosse ser uma bosta. De duas, uma. Não tinha como esse filme ser meio termo. Cara, e a Greta Gerwig acertou muito. Pra mim, isso aqui, ó,
Todo mundo sabe que eu sou o maior fã da Greta Gerwig, né? Acho ela uma boa diretora, mas acho ok. Mas pra mim esse que é o melhor filme dela. Eu adorei o filme todo em si, assim, como ele brinca com si mesmo. Eu acho que apesar de ser um filme da Barbie, ser um filme blockbuster, de estúdio, sobre uma boneca, um filme de boneca, agora tem um filme de boneca, ainda é um filme muito original, muito autoral. Ela consegue, é o que ela mesma falou, não sei como é que a Mattel e a Warner autorizaram eu fazer esse filme. Porque ela brinca com tudo que ela pode brincar. E ela pega toda a crítica que ela quer fazer sobre patriarcado, feminismo, sobre o que significa, né, a Barbie, né, aí dentro do nosso contexto social para as mulheres. E ao mesmo tempo ela faz o deboche com si mesma ali, tanto com a obra, com a boneca, com a própria Mattel. Então vira um misto ali de deboche com tudo isso. Fala, olha, eu vou contar essa história, a minha história ela vai ser uma boneca mesmo, ela não vai ser uma Barbie realista, porque até então o que a gente tem, né, vamos trazer elementos nostálgicos que a gente tinha aí na infância para os millennials de 30 anos. A gente tem uns filmes de super-herói colocando eles ali numa história realista, como se aquelas pessoas existissem, como se aquele mundo existisse. Aqui não, ela fala, não, a Barbie é uma boneca, a gente tem um mundo real, a gente tem o Barbie Land, então eu vou tratar ela como uma boneca. Pra mim tudo, em termos estéticos, assim, funciona. O filme é muito bem-humorado, muito, muito consciente de si mesmo, né? Então tudo que é pra ser vergonha alheia, tudo que é pra ser debochado é proposital ali. Quase tudo funciona nesse filme. Tem algumas coisinhas aí que ainda quero pontuar, mas pra mim é o melhor filme da Greta, e eu acho que a melhor escolha, assim, foi ela ter feito o filme da forma que ela fez, assim, e não ter ido pelo caminho de fazer, eu vou fazer uma Barbie realista aqui. Eu acho que o que a gente tem que reforçar muito, assim, é que ele é muito, muito, muito engraçado. Ela tem uma coisa de Greta Gerwig colocando o seu tom que passa batido por muita gente no cinema, especialmente porque o público tá infantilizado, sabe? Tem um monte de piadinha, um monte de coisa meio escondida no filme que passou pela cabeça de um monte de gente no cinema, que eu fiquei rindo sozinho lá. Eu não sei se é Eu ri muito sozinho. Que raiva. Na minha sessão, ninguém ria. Tipo assim, eu até saí comentando isso, que o filme é muito bem humorado, tem umas sacadas legais ali, uns diálogos legais que você dá esboça os olhos em cima. Na minha sessão lotada não teve, assim, uma cena que na minha sessão tinha gente... Na minha sessão tinha gente rindo pra caramba, assim, sabe? E muitas das piadas passaram direto em muita gente também, mas ainda assim teve muita gente rindo de muita coisa. Eu acho o filme muito engraçado e, assim, uma experiência de cinema que não vai se repetir esse ano, assim. É a melhor experiência de cinema que eu tive esse ano e eu não vou ter outra parecida. Pelo contexto, que é a expectativa que tava todo mundo, pela movimentação que as pessoas estão fazendo por esse filme e por receber um negócio que eu não esperava receber. Apesar do Gustav falar que é óbvio, e eu concordo com ele em termos de como a obviedade da crítica, a obviedade da estruturação do filme tá ali, eu não esperava que o filme fosse ser do jeito que ele foi, assim. Eu não esperava que a história fosse ser aquela, não esperava que ela fosse ser conduzida daquele jeito. E o filme, ele pra mim, tirando a parte que ele é muito engraçado, eu achei ele muito, muito engraçado, e eu acho que vou colocar isso de lado agora, porque isso tende a afetar a nossa experiência de cinema. Se tá todo mundo rindo junto com você, você tende a gostar mais do filme porque ele tá barulhento, assim, porque ele tá engraçado, né? É experiência coletiva. Colocando isso um pouco de lado, o filme parece um pouco um estudo de caso. Ele é um estudo de caso que foi ficcionalizado. É engraçado essa história da Mattel, por exemplo. Como é que a Mattel aceitou esse filme sair desse jeito? Eu não penso muito por esse lado. Eu já penso assim, é quase como se a Mattel tivesse pagado a Greta Gerwig e o Noah Baumbach, que são os roteiristas, pra fazer um estudo de onde é que a Mattel se encaixa no mundo contemporâneo. Onde é que a Barbie se encaixa no mundo contemporâneo e onde é que a Mattel se encaixa no mundo contemporâneo. Como que essa empresa com esse histórico, como que essa boneca com esse histórico podem chegar num século em que as visões sobre o papel de uma mulher são muito diferentes do que elas eram em 59. E o filme tenta abordar todos esses aspectos. Ele tenta abordar uma Barbie que foi modelo, depois deixou de ser modelo, depois virou modelo de novo, e uma empresa que lançou outros modelos de Barbie, que errou e acertou, porque é uma empresa conduzida por homens na maior parte do seu tempo, que não tem uma noção real do que é ser mulher, faz uma projeção do que é ser mulher, né? E nisso eles erraram muito, tiveram ideias estúpidas, fizeram uma boneca grávida, é uma das boas piadas do filme, inclusive, sabe? E aí, é muito boa. O filme acaba tentando abarcar
coisas demais numa cesta limitada. Você tem a inteligência da Greta e a sagacidade da Greta e do Noah pra escrever certas coisas e pra discutir certos tópicos sendo colocados dentro de um blockbuster. E eu acho que o filme vai decepcionar muita gente por causa disso, porque o filme é um pouco verbal demais para suas próprias qualidades, assim. Ele é verbal demais pra sua própria defesa. Ah, mas isso aí, quem se importa? Mas assim, eu não entendi até agora, gente, esse negócio de cristão não gostar Não, do mas filme. sempre vai esquece ter, isso, já né? não vai dar moral pra essas merda, não. Próximo. Porque o filme, ele acaba tendo... Eu acho que ele fica um pouco perdido entre ser um blockbuster e ser um indie. Eu acho que você tem um pouco uma sensação de como é que essa roteirista, essa diretora vai encontrar esse tom. E aí, às vezes, o humor dele fica verbal demais, o que é legal pro público da Greta Gerwig, mas não é ideal pra um público de blockbuster. E aí, eu acho que o tom, ele fica um pouco atravessado, assim. Eu acho que, às vezes, as piadas são muito sarcásticas e pouco acessíveis. Isso, assim, eu tô sendo extremamente crítico com o filme, falando de um filme que eu adorei ver no cinema, que eu dei muita risada e que eu achei muito legal enquanto estudo de caso, como seria uma diretora indie tentando mergulhar no blockbuster fazendo um filme de boneco. Isso faz com que o filme dê uma desnivelada em alguns momentos. Eu tenho uma impressão meio de montanha-russa com esse filme. Eu acho o primeiro ato dele muito bom, eu acho a transição da Barbilândia pro mundo real meio ruim. Eu acho ela meio bruta demais, não tem um cuidado assim em mostrando as diferenças. Eu acho que a Greta gasta muito pouco tempo da Barbie e do Ken no mundo real pra eles entenderem aos poucos que as diferenças são grandes entre o mundo real e a Barbilândia, sabe? Eu acho que é meio brusco demais, talvez porque ela tinha muita coisa que ela queria contar, ela tinha muita coisa pra fazer ainda, e ela acaba dando uma encurtada nessa parte. E aí depois o filme volta a engrenar de novo, depois ele dá uma discursada excessiva de novo, depois ele volta a pegar de novo. Eu tenho muito essa sensação durante o filme inteiro, assim. Achando ele muito engraçado, falando em termos estruturais, ele tem essa sensação de montanha-russa pra mim. Ele não funciona o tempo inteiro, mas quando ele é bem-humorado, ele é muito bem-humorado e ele tem sacadas muito boas, ele pega todos os estereótipos possíveis. É muito legal você pensar uma paulada no público masculino como esse filme dá, numa época em que só vão ao cinema os homens infantilizados, sabe? Tipo assim, de massa. O cara só vai pra ver o filme da Marvel. Ele só entra na sala de cinema se ele for ver o filme da Marvel. E aí, esse filme, que é o segundo maior filme do Brasil, assim... só perde pra Ultimato, curiosamente. Ele fazer tanta piada com essas coisas, sabe? Ele fazer tanta piada com essa cultura masculina meio... Fala de patriarcado, mas assim, meio infantiloide, meio boba, sabe? Que advém de um gênero que não consegue se encontrar, que não sabe quem é no mundo. E aí, por isso, fica usando esses subterfúgios bestas, essas bobagens. Faz até uma piadinha do Liga da Justiça do Zack Snyder, né? É maravilhoso. Tipo assim, o que define um homem, sabe? Eu acho que o filme acaba tratando sobre isso também. O que define um homem? É claro que ele fala sobre o que define uma mulher, mas ele encerra com um arco... Tá, mas e aí? O que define um homem também? O que define essas pessoas? Será que a gente tem expectativas preconcebidas sobre os dois e isso faz com que tudo seja uma merda e a gente tenha que se descobrir internamente pra aprender a lidar com isso, sabe? Eu acho que o filme acaba querendo ter discussões muito profundas, ao mesmo tempo que ele fica verborrágico demais pra fazer elas, mas talvez não seja o ambiente certo pra fazer, porque é um filme multimilionário. Então ele acaba atirando pra muitas direções diferentes. Eu acho o resultado final bem positivo enquanto cinema. Eu ri muito, eu gostei muito, mas eu tenho esses asteriscos, assim, sobre como ele é conduzido, sabe? Vocês ficaram com uma impressão parecida com relação a críticas, com relação a problemas no filme? O que vocês acharam mais, assim... E a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia a gente não pode falar mal de Barbie, né? Porque tem uma fanbase louca, igual tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Uma fanbase maluca. Mas você ficou com essa impressão também com relação a defeitos, Lucas? Ou você acha que os problemas do filme, eles vão em outra direção? Então, alguns pontos eu concordo com você. Eu acho que na maior parte do tempo o filme funciona. Mas pra mim, aquilo que não funciona no filme tá em quando ele vai pro mundo real também. Porque eu acho que no primeiro ato ali, quando tá só dentro da Barbie Land ali, tudo funciona. Porque o filme é muito autoconsciente, você tá
é tudo muito lúdico, colorido. Então você compra a ideia de que aquele mundo é assim e as bonecas e os Kens se comportam E daquele só jeito um e beleza. asterisco. Incrível design de produção desse filme. Nossa, maravilhoso, perfeito. Incrível, cara. Impressionante. A O Barbelândia é Ken tentando ir pegar impressionante. onda. Muito bom. E, então, ali no primeiro ato, tudo funciona pra mim. E quando eles vão pro mundo real, tem aquela quebra, né? De, beleza, agora você tá no mundo real. As pessoas se comportam como as pessoas são, não tem nada de lúdico, todo mundo conversa como a gente conversa normalmente. E aí chega nos executivos da Mattel, cara, eu acho que ali o humor não funciona. É o pior núcleo do filme pra mim também. Pra mim, Ele quando... é deslocado, assim. Porque pra mim não faz muito sentido dentro do tom do filme. Porque você tem ali a mãe e a filha que, beleza, elas fazem parte do mundo real, elas são mais pé no chão, mais sérias, você vê elas como pessoas normais. Tem o núcleo que é da Barbie Land, que se comporta daquela maneira. E aí você chega nos executivos da Mattel, eles são uns bocozão, parece que você tá no filme do Looney Tunes de volta à ação, sabe? Com o Brenda Fraser lá. Eu lembrei muito desse filme, que eu vi, sei lá, eu tinha uns 15 anos quando eu vi isso. Então eu acho que isso fica meio deslocado do filme. Tem uma cena que a Barbie tá correndo, que tá até no trailer, que a Barbie tá correndo deles num corredor, assim, no prédio, e aí eles ficam pulando, tentando pegar ela, assim, aquilo me incomodou um pouco, porque, tipo, não é nem um pouco... é real aquilo, e ela tá no mundo real, e uma hora no mundo real as coisas acontecem pé no chão, na outra hora fica uma coisa cartunesca. Aquela cena não tem uma cara de, assim, uma pessoa que nunca escreveu um filme infantil imaginando que crianças vão assistir ao filme? Eu sinto assim, tipo, vamos pôr isso aqui porque eu acho que criança acha isso engraçado, né? Como é que é criança mesmo? Faz tempo que eu não vejo uma criança. Criança gosta dessas coisas. E aí tem essas coisas meio... É a mesma coisa da piada do pé chato. Também tô falando porque tá no trailer. Da piada do pé chato, do pé que não tá mais arqueado, né? É uma coisa muito assim... Ah, criança vai gostar, né? De fazer essa cena assim, de apontar pro pé chato. Né? E aí, 2 minutos depois, tem um textão sobre o humor e o lugar da boneca no mundo, sabe? Então o filme conflita, assim. Eu acho que quando a Greta vai pelo caminho da história que ela quer contar mesmo, usando... contexto da Barbie ali pra contar essa história, eu acho que funciona. Quando ela tenta colocar essas coisas mais bem-humoradas e agradar o público infantil, principalmente quando vai pro mundo real, que é onde ela dá um tom um pouquinho diferente pro filme, mas ao mesmo tempo eu acho que ela fica meio perdida nesse meio do filme, quando vai pro mundo real. Algumas coisas que me incomodam também é na verborragia que tem no filme. Tem muita piada que funciona, tem muita piada boa, mas tem umas coisas que fica aquele efeito Deadpool, né, que a gente sempre comenta, que beleza, eu tenho um roteiro redondinho, simplesinho assim, eu vou ficar usando um monte de referência com isso e eu vou usar isso nas falas, nos diálogos dos personagens pra falar que eu tô brincando aqui, pra falar que é um furo, pra entenderem a piada. Então eu acho que fica meio repetitivo demais, porque muitas vezes isso funciona, mas tem hora que eles falam, não, tá bom, já entendi. Vamos seguir no filme. Tem um momento em particular que eu gosto bastante, que é uma piada lá no meio com a beleza da Margot Robbie. É melhor. O timing é assim, o timing é perfeito. incrível, sabe? Mas casa também com a artificialidade do lugar, porque essa cena acontece na Barbilândia. E a Greta tem falado muito em entrevistas sobre autenticidade artificial. E é o que você sente nesse filme o tempo inteiro, é autenticidade artificial. Você tem aquele momento de uma cena que ela não vai te convencer, mas ela não vai te convencer de propósito. Que é um momento da Margot Robbie falando, eu não me sinto mais bonita. E aí a narradora vem e faz uma piadoca lá. E assim, o timing é maravilhoso e contribui pra essa autenticidade artificial, sabe? Dá aquele tom de, beleza, eu sei que eu tô vendo uma história, tem um monte de boneca aqui em volta, tá tudo cor-de-rosa, montadinho, eu sei, é uma história, sabe? E aí a narradora te vira e fala assim, olha, eu tô te contando uma história, deixa passar, não tem problema, não é a parte importante, entende a mensagem aqui, sabe? Então naquele momento é um momento Deadpool que eu gosto, assim, eu acho que o timing é perfeito na piada eu acho que tem momentos que funcionam, mas quando vai ficando o filme inteiro, como tem muito disso, não são todos que funcionam, alguns incomodam um pouco assim, porque às vezes elas estão ali no meio da trama do filme e as coisas estão se encaminhando e 3 personagens param pra ter um diálogo. Isso bobo, acontece assim. mesmo. E eu acho a narração bem dosada também. Vocês sabem que eu odeio narração, né? Mas eu acho a narração muito bem dosada nesse filme, assim. Ela é bem equilibrada, aparece pouco, deixa o filme correr, ela aparece só nos momentos necessários mesmo, assim. Mas no geral eu acho que é onde a Greta erra um pouquinho, só nisso mesmo. Ela dá uma exagerada nesses diálogos e quando vai pro mundo real também. O tom do filme fica um pouco desbalanceado ali. Mas, cara, esse filme me fez ter uma impressão melhor de 3 coisas que geralmente me incomodam ou eu não gosto muito, assim. Ryan Gosling
O Ryan Gosling tá sensacional Eu nesse filme, sabia cara. que era. Ele é a melhor coisa do filme, pra mim. Cara, ele tá Ele é, muito tipo assim, bom o nesse filme. comprometimento dele com esse filme é impressionante. Ele passa a sensação que ele tá mais comprometido com o filme que a Margot Robbie, sabe? Ele caiu de cabeça nas coisas todas. Tem que fazer comédia esse homem, gente. Põe esse homem pra ficar fazendo eu comédia. acho que é isso. Uhum. Acharam. Você matou Ele já a charada. fez algumas comédias aí que funcionam Porque e tal. quando mas- ele faz drama, ele é canastrão. Quando ele faz drama, ele é meio Richard Gere, meio sem expressão, tosco. Aí, tipo, você viu o tanto de expressão que o Ken tem. E quando faz um boneco, ele é expressivo. Aí, pô, vai entender. Então, eu não sabia que o Ryan Gosling era capaz de tantas expressões. Cara, mas eu nunca mais vou conseguir ver ele sério, assim, no filme, eu acho. Eu E aí, sempre vou três lembrar coisas. dele nesse Ryan papel. Gosling. Ryan Gosling, Greta Gerwig, né? Que eu acho que ela, no geral, assim, apesar dessas críticas, né, desses defeitinhos aí, eu acho que não é nada que chega a estragar o filme, sabe? Eu acho que ela acertou demais, assim, na direção, no roteiro, na ideia toda que foi fazer esse filme. E músicas, porque o filme é muito musical. Tem pelo menos uns 3 momentos ali, né, que o filme pra ser um musical. E funciona muito porque é debochado, porque é engraçado, assim. Ela faz tudo muito proposital, tudo muito autoconsciente, né, como o Gustavo começou falando. A música do Ken lá mesmo, cara, quando tá no clímax do filme ali, cara, o que é aqui? É perfeito. Ai, Gusta, perfeito. problemas. Não, vou falar de problema não. Vamos falar de soluções, vamos resolver as coisas. Porra, meu, parece que não veio ali Muda na esse mindset. Faria Lima, né? Então, eu acho que assim, o mundo real, ele é na verdade uma publi da Chevrolet, né? Sim, Não tem, muito. A não Chevrolet tem mais... patrocinou o filme, Tem- além da Mattel, né? Não tem mais nenhuma explicação da quantidade de tempo de tela que aquele carro tem. Não, pra mim ficou assim uma coisa inexplicável. E ela ativa a função do carro, assim, né? Ela ativa, carrega o celular, aí ela põe lá o negócio pra ele ficar turbo, tipo assim, pra mostrar que carros elétricos também podem ser velozes. E aí tem gente, juro, tem um enquadramento que ele freia e fica de lado, assim, grande na tela do cinema. Assim, eu falei, gente, quanto que a Chevrolet? Eu acho que a Chevrolet pagou esse filme. Até os SUV preto dos executivos lá são Chevrolet. A Chevrolet patrocinou esse filme. É, não, com certeza. Eu senti um pouco de artificialidade nessa parte do núcleo dos executivos, mas ao mesmo tempo, eu acho que eles queriam fazer aquela fábrica de brinquedos meio os Umpa-Lumpa trabalhando, os robozinhos, aquela coisa meio como se até no mundo real os homens são toscos, os homens são bobos, os homens não sabem o que fazem, sabe? Porque quem tem autoralidade no filme, quem tem consciência das próprias ações são as mulheres no filme, né? Então, todos os homens em todos os núcleos são burros. Mas a justa posição do set, de como a Mattel é e de como a Barbilândia é muito legal, né? O set Sim. é muito Severance, Frio, assim, né? é uma coisa meio panótico seco, lá, aquela cinza e tal. coisa... Uhum. É tipo meio Matrix, né? O começo de Matrix tem Uhum. até alguma referência direta também às pílulas lá, né? O vermelhinho e azul. Só que na verdade é o salto alto e a papete lá de E tem aquela coisa de confortável. enganar bobo também, né? O corporativismo, ele é só ingênuo, gente. O corporativismo não é malvado, ele é só bobinho. Ah, também não, né? Então, mas ao mesmo tempo eu sinto que a Greta não queria passar nessa seara, sabe? Eu acho que ela quis... Realmente o recorte dela é o gênero. E o que eu acho mais interessante nesse filme é que não tem vez pros homens nesse filme. É realmente um grito de tipo, olha, eu quero fazer um filme pras mulheres. Ele vai falar com as mulheres. E quando o homem se identificar, não vai ser de uma forma positiva. Vocês vão ter que se identificar com esse filme sofrendo com a identificação que vocês vão ter. E vocês vão se identificar, porque eu vou apontar o lado obscuro de ser homem, sabe? E o tempo ela vai todo ela muito tá bem, fazendo Gusta, isso. vai muito bem nesse negócio de transformar os estereótipos da masculinidade em coisas patéticas. Porque, geralmente, as histórias fazem o contrário, né? É isso que... Você pega a ideia de um filme da Barbie e tem gente que não vai ver justamente porque, é coisa de menininha, é coisa de... Vai ser tosco, vai ser ridículo. E aí ela pega isso no filme e ela transforma, ela fala assim, vocês acham Barbie patético? Olha como é que vocês são. Sim, justamente. E tipo assim, e o trabalho é muito bem feito nesse sentido. Porque se o cara ficar ofendido
ofendido ali, ele só contribui com o que ela tá dizendo. Se ele quem ficar ofendido com aquilo, contribui com o que ela tá dizendo. É porque acusou o golpe mesmo, sabe? E é muito bizarro como ela brinca com essa relação da masculinidade com os cavalos. Ela vai estendendo essa crítica e tem uma hora que o Ken fala que ele achava que os cavalos são a extensão dos homens. Ele achava que era parte dele mesmo. E aí é bem essa brincadeira mesmo de... eles brincam também do formato do prédio cefálico. Eles vão brincando com essas coisas assim, com essas extensões da consciência masculina, até o ponto que você fala assim, cara, realmente eu passei a minha vida toda vindo pro cinema, vindo com homens e com mulheres no cinema, assistir filme de cavalo. Uma das épocas mais douradas do cinema é o faroeste e, assim, não para de fazer filme de faroeste, não se, sabe, é esse excesso de masculinidade, esse excesso de virilidade, né, e tem mesmo essa pegada do homem com o cavalo que é tipo assim, uma coisa que a gente nunca presta atenção. E aí quando você olha no filme, você fala assim, cara, é muito tosco, mas é extremamente accurate. É bizarro. E eu acho que o mais legal é assim, como o filme joga na sua cara que a gente tem essa ideia de filme normal, e quando a gente fala de filme pra mulher, é filme de nicho. É filme normal e filme pra mulher. Tipo assim, a padronização é o masculino. E o filme, dentro de todas as suas limitações, porque é um blockbuster, porque é de grande estúdio, porque é óbvio que não é um filme que vai fazer político o tempo inteiro. Dentro de todas essas limitações, ele vira e fala... Por quê? Você já parou pra pensar nisso? Por que é um filme normal e um filme feminino? Não! Os filmes normais, eles são enviesados. Normais entre aspas, né? Os filmes normais são masculinos. Então por que você tem que vir aqui ver Barbie e você tem que criticar, você tem que achar ruim, você não pode aceitar uma crítica? E isso vai muito também do fato de que a Greta Gerwig sabe que essa figura do macho alfa, a coisa que ela mais odeia é ser ridicularizado. O macho alfa odeia ser ridicularizado. Ele não suporta ser ridicularizado. Porque ele tem essa impressão de superioridade perante a tudo. E quando alguém pega nos calos dele, mostra que o que ele faz é a mesma coisa que os amigos fazem, mostra que ele não é único, que ele não é especial, ele apela. E aí ele vai fazer vídeos, e tiozão calvo de 40 anos vai fazer videozinho no YouTube falando que o filme é anti-homem, falando que o filme... É tipo... Cara, sinceramente, porra, se você é desse jeito aqui, amigo, analise o que você tá fazendo, sabe? Vai começar a lacração. Deixa eu só complementar com uma coisa. Chega num ponto que ela tá tem tanto desdém pra figura masculina que o final do filme, sem spoiler, assim, mas o final do filme ele também não dá espaço pro homem se redimir. Na verdade, tem um arco pro Ken. O Ken, ele evolui como personagem, isso é muito importante, né? Os personagens principais, eles realmente têm arcos, eles evoluem, eles se transformam, isso é muito legal no filme, porque você percebe a transformação deles, e aí a gente tá falando da Barbie e do Ken. E eu senti assim, que o Ken, apesar de ele ter tido um arco, né, dentro do roteiro em si, ele não tem espaço no filme, ele não consegue concluir a história dele de uma forma... que ele tenha destaque, né? Porque o que ele queria? Ele queria, no fim das contas, ter o desfecho dele exposto, apresentado. Ele queria que alguém falasse pra ele quem ele era ou como ele deveria agir. Só que a Barbie, ela fala, cara, esse filme não é seu, esse filme não é sobre o homem. Por mais que você esteja aqui, você foi criado por a minha imagem e semelhança, digamos assim, né? Inverte um pouco, talvez também um pouco porque os cristãos estão bravos, tem esse negócio aí. E aí, essa coisa de ter criado quem imagem e semelhança, mas tipo assim, nós somos pessoas separadas. Eu não preciso ser identificada com o Ken e você não precisa ser identificada com a Barbie, apesar da gente estar aqui convivendo juntos. Então, não tem aquele desfecho assim, acabou feliz pra sempre, acabou que ele teve um desfecho mesmo, né, do arco dele. Não tem, ele não tem vez. Ele acaba sem propósito, né? O propósito é buscar propósito. O filme tem metalinguagem sobre isso. É a ideia de, aqui, nessa sessão de Barbie da Greta Gerwig, não é o lugar pra você se descobrir enquanto homem. Vai resolver seus BO, amigo. Aqui não é o lugar. A Barbie ou a mulher ali, ou aquele grupo de mulheres, não tem obrigação de te ajudar a resolver seus BO. É a ideia, tipo, terapia, né?
Cara, vai se entender. Ao invés de fazer o que você faz, ao invés de fazer o que vocês fizeram, o que o patriarcado faz, vai se entender, cara. Vai tentar se justificar, vai tentar se explicar por que você faz as coisas que você faz. Vai tentar entender as motivações do que você faz e vai parar de viver uma vida em que você pressiona só por pressionar, em que você oprime só por oprimir, sabe? Vai tentar... É uma coisa bem, assim, sabe? Feminismo branco liberal de analisar as coisas, mas não seria diferente. Mas tem essa metalinguagem positiva no filme de, eu não vou te dar espaço aqui pra você crescer. O que é importante aqui não é você. O que é importante é uma análise que seja rasa, que seja cômica, que não seja acadêmica nem nada, mas uma análise do papel da mulher no mundo. E não só isso, mas do papel que essa boneca, que é um estereótipo, o papel que ela tem no mundo. Depois que ela deixa de ser um estereótipo, ela vira o quê? Qual que é a função que ela tem? Assim, ela existe pra quê? Qual é a razão da existência dela? Então, olha o que o filme aborda, sabe? Você vê as artes, você não sabe o que ele aborda, mas enfim, é esse o rumo que vai. É todo o rolê da crise existencial, assim, né? Da Barbie estereotipada, né? Da personagem da Margot Robbie, eu acho que funciona, velho. E eu acho que quando eles levam isso pro Ken, né? Pro personagem do Ryan Gosling, a Greta vai pelo melhor caminho possível. Porque ela não torna o filme num filme dele pra resolver o personagem dele. E vai por esse rumo que o Gustavo falou, meio que ele só tá na jornada dele agora, tentando entender quem ele é e pronto. Ele entender que ele não precisa daquele tanto de coisa, ele não precisa ser igual no mundo real, ele não precisa ser ridículo, ele não precisa ser superior a ninguém, ele só precisa entender quem ele é e ser quem ele é, sem ser em função de coisas ou de outras pessoas. E eu acho que o filme aborda bem isso, cara. Vamos dar um pouco de spoiler, gente? Bora lá! A gente separou esses dois blocos porque eu queria tratar um pouco da trama com os meninos também. Eu quero abordar um pouco da história pra gente falar um pouco mais, com mais detalhe do filme. A Barbie tá dando defeito, a Barbie estereotipada, porque aparentemente toda Barbie tem um equivalente humano no mundo real, que é a pessoa que tá brincando com o boneco dela. E a pessoa que tá brincando com a Barbie da Margot Robbie, ela tá triste, tá com pensamentos de morte, tá pensando no crescimento, na morte, na tristeza, na separação e tal, e aí isso tá afetando a Barbie. Então, a Barbie tem que ir ao mundo real pra descobrir por que a pessoa que tá brincando com ela tá fazendo isso e pra fazer ela ser feliz de novo. Porque quando a Barbie encontrar essa pessoa, ela vai ficar feliz, porque as Barbies acreditam na Barbilândia, que elas são as responsáveis pelo equilíbrio e pelo feminismo, e por isso todas as mulheres estão bem e felizes para sempre e acabaram os problemas de gênero. E elas têm essa crença. E aí o grande conflito do filme é que na Barbilândia todas as Barbies têm todas as funções, né? Os Kens não servem pra nada, eles estão lá em volta. Aí quando a Barbie da Margot Robbie entra no mundo real, ela percebe que é o exato oposto, que na verdade as mulheres penam pra caralho no mundo real, e na verdade a Barbie tem um papel muito complexo no mundo real. Não é o que ela pensava de jeito nenhum. Ela não é uma emancipadora, libertadora. Muito pelo contrário. Na verdade, muita gente acha ela um símbolo de tudo que tá errado com o mundo. Inclusive, isso é dito literalmente pra ela, né, numa cena. Então, o conflito passa a ser esse, mas na verdade o conflito central do filme é o Ken vai de carona pro mundo real e o Ken percebe que existe um universo no qual os homens mandam e não as mulheres. E aí ele fica tão fascinado por aquilo, porque o Ken não existe sem a Barbie, né? Ele não tem função, ele não tem razão de ser, e ele fica fascinado por perceber que ele pode sim mandar no mundo. Ele não tem a impossibilidade de mandar no mundo só porque ele é homem. E aí ele volta... Cavalos. E cavalos e caminhões. E aí ele fica fascinado com aquilo, lê muito sobre patriarcado e lê sobre por que homens mandam no mundo. E ele volta pra Barbilândia antes da Barbie. E quando a Barbie volta pra lá, a Barbilândia virou o Kingdom, né? O reino de Ken. Aí a Greta Gerwig desanda e começa a mostrar todos os estereótipos do macho alfa. Sim, aquele que tá aí do seu lado, que você viu ali no boteco ontem. No podcast lá do Campari. No podcast do Campari. E ela começa a sacanear todos esses estereótipos. E aí a missão final da Barbie, na verdade, é restaurar a Barbilândia de volta pro seu lugar original. Ao mesmo tempo, ela tá tendo crises, porque ainda que as mulheres
mandem na Barbilândia, a Barbie da Margot Robbie é a Barbie estereotipada. Ela não é a Barbie presidente, ela não é a Barbie médica, a Barbie advogada, ela é a Barbie estereotipada. A função dela é ser bonita. E aí, quando ela percebe que, beleza, nós vamos aqui recuperar a Barbilândia, elas recuperam a Barbilândia, e aí a presidente volta a ser presidente, a médica volta a ser médica, e ela já não tá mais satisfeita em ser estereotipada. Ela vira e fala, eu preciso ser o quê? O que eu sou? Eu sou quem? Qual é meu lugar? E aí o filme trata muito sobre isso, até verbalmente demais, né? Eu acho que às vezes é muito na cara que a Greta tá fazendo uma espécie de estudo de caso, dizendo que, olha, eu tô tentando recolocar a Barbie num mundo em que ela não cabe mais, em que ser essa figura patricinha já não é suficiente, já não é enough pra uma mulher, do perfil dela, do padrão dela, né? Vocês conseguiram entrar no filme sem saber nada da história? Eu acho que sim, né? Porque a gente assistiu muito em cima. Vocês gostaram dessa história, de como essa história é conduzida, tipo assim, quais são os objetivos e de como eles são realizados? Falando assim, agora falando mais de roteiro como um todo. Vocês foram surpreendidos, eu sei, mas era o que vocês esperavam em termos de gostar, assim? Vamos começar pelo Gusta de novo. Então, eu achava que, pela estrutura que a gente tinha visto no trailer, eles iam ficar mais tempo no mundo real. Isso pra mim foi uma... na verdade, assim, não foi decepcionante, só foi uma quebra, assim, de expectativa mesmo, porque eu imaginava que eles iam passar, tipo assim, a trama ia ser, estamos presos no mundo real, ou a gente precisa conseguir voltar, sabe? Aquela trama o mundo real clássica. É só o segundo ato, né? E assim, eles entram e saem como eles querem. Tá? Uhum. É, muito curto e é legal como ela facilita as coisas. Eles falam, nossa, mas como a gente vai voltar? E aí eles falam, é só se fazer a mesma coisa, só que de trás pra frente. Então, quebra um pouco daquela coisa de tipo, a gente precisa achar um artefato, aí tem a pessoa, o chaveiro, sabe, no Matrix, que você tem que achar o chaveiro, correr atrás do chaveiro. Nossa, e a sequência de entrada voltar. E saída da Barbilândia é linda, mano, em termos de set design. É muito boa. Incrível, cara, incrível. É lindo mesmo. E aí tem toda essa atmosfera ali do mundo real e depois eles voltam pra resolver, né? Aí o que eu senti? Pra falar, assim, especificamente sobre design de produção, me deu uma impressão de repetição um pouco das coisas, porque eu acho a edição do terceiro ato, quando eles voltam pra Barbilândia, eu achei a forma com que eles filmam e a forma com que as cenas são conduzidas muito monótonas, muito repetitivas, assim, porque eu achei pouco criativas. Eu acho o começo do filme muito criativo, em termos de enquadramento, em termos de posicionamento, design de produção, como eles mostram aqueles objetos em cena, sabe? O primeiro ato é muito legal. O mundo real é legal também porque, além de ser uma publi da Chevrolet, ele é uma boa quebra dos looks ali, né? De como eles se comportam, é um choque de realidades. Então é legal a gente ver como a Barbie, que tá acostumada com a Barbilândia, lidaria com os problemas reais. É muito legal ela encarando pra velhice. É muito importante aquela cena ali, eu quase chorei. Eu achei muito boa mesmo. E aparentemente a Warner queria tirar a cena do filme, porque a cena não tem função, não pode. Leva a lugar nenhum. Pare, Warner. E a Greta Gerwig brigou, porque tipo assim... Caralho, é uma das cenas mais importantes. A Greta Gerwig fala que é a alma do filme. Fala assim, gente, se vocês me tirarem essa cena... se vocês me tirarem essa cena, eu não sei o que fazer. Porque assim, ela tá encarando... ela tá com pensamentos de morte, ela tá encarando a mortalidade. Sim. E aí ela tá vendo que a Barbie estereotipada, tá vendo que o corpo humano se deteriora e continua bonito, porque não é aquilo que define. É lindo. Cara, a cena é muito bonita, mas eu fiquei foda. com a impressão de que eu tava vendo uma senhorinha que a Greta queria fazer referência e eu não sabia quem era. Tipo assim, criadora da Barbie. Você achou que era uma piada. Mas eu senti que era justamente uma ponte lá pra chegar na Ruth, né? Porque no final do filme tem essa pegada. Então, querendo ou não, é sim, Lucas, eu acho. Uma ponte pra chegar lá na criadora dela. Mas enfim, aí quando chega no terceiro ato, eu acho que eles repetem muito a estrutura e como eles vão mostrar aquela casa, porque eles repetem o Ken se divertindo na casa, fazendo as dancinhas, etc. E eles utilizam muito... a câmera fica ali parada no personagem e o personagem fala. Aí depois para em outro personagem, fala. E o filme é eu excessivamente verborrágico, cara. Então eu acho que o terceiro ato, apesar dele ser legal, principalmente por causa do ato musical, que assim, salva assim, o terceiro ato, é bizarro. Os dois, tem dois atos musicais, né? Ou um é sequência do outro. É tipo, cara, tem um que é só a música do Ken. É maravilhosa, cara. A Push tem uma que é só a música do Ken e depois tem a Push, né?
Então, eu achei, assim, sensacional Por que eu achei bom no terceiro ato isso? Porque eles foram para outros cenários, eles criaram outras realidades. Eu acho que eles deveriam ter feito mais isso, sabe? No terceiro ato. Eu acho que se repetiu muito os posicionamentos, as estruturas de design de produção. Eu me senti um pouco... naquela situação meio tipo, nossa, mas tá meio monótono. Podia estar de outro jeito. Eles podiam editar de uma outra forma. Podia filmar de um outro jeito. Mas o filme tá ali do jeito que tá e ele quis ser uma coisa mais expositiva mesmo. Tanto é que tem até aquele final meio... Sei lá, um final meio greasy, um final meio... como que é? Aquele final que todos os núcleos se juntam pra resolver, uma coisa meio sketch, assim. Eu achei estranho, sabe? Pra ser bem sincero. Mas, ao mesmo tempo, combina tanto com a estética de boneca, né? Tipo assim, vamos juntar todos os bonequinhos numa assembleia pra poder resolver essa treta aqui que a gente tá brincando, que a gente tá esse tema que a gente tá tratando. Então, acaba que é uma voz da Greta ali no fundo, né, do filme, reunindo todos aqueles bonequinhos e dizendo o que tá na cabeça dela. Por isso que é um filme autoral tão importante. Porque, no fim das contas, e eu falei lá no começo do episódio, apesar de eu ver esses defeitinhos que não são defeitos, são escolhas, né? Mas no meu ponto de vista ela acaba transportando muito mais a voz dela pro filme do que talvez se ela fizesse de uma outra forma. Então ela resolveu mesmo se apoiar no filme, sabe? Ela montou a casinha de boneca dela e ficou falando em cima, pros bonequinhos ouvir e pro bonequinho falar por ela. Então você sente muito esse peso dela, da Greta Gerwig no filme, principalmente no terceiro ato. Quando eles começam a chamar o dono da Mattel, o CEO da Mattel pra conversar, e aí mais uma vez ele não tem vez, né? Ele quer ser tão superior que ele quer ser até a mãe. Ele quer até assumir um papel feminino. E aí todo mundo fala pra ele, não, você não, o homem é só um homem, sabe? Vocês não vão assumir papéis, não é porque vocês têm poder que vocês vão assumir papéis que são destinados pras mulheres. E que as mulheres podem ter ou não ter, e aí elas ficam explicando isso, né? É um pouco disso, assim, o meu contra-argumento com relação ao filme, mas ao mesmo tempo a sensação que dá é que como tudo foi proposital e como o filme é todo verborrágico, o final não destoa, né? Não fica diferente do que a Greta estava contando desde o início. Então, pra mim, acaba esses pontos negativos sendo positivos. O que eu acho um ponto muito positivo é que, assim, o filme é mais Greta do que eu esperava que ele fosse ser. Sabe, dadas as condições do filme, achava que ele fosse ser mais Warner, mais Mattel, mais Warner. Ele acaba sendo mais Greta em diversos momentos, assim, por como ela estrutura os conceitos do filme dela, né? As piadas e muito a verborragia também. O filme lembra muito Lady Bird, sabe? Em como, como as personagens conversam e o que elas pensam e como elas se estruturam. Nossa, assim, a hora que começou a ir pra adolescente chata lá, eu falei, não, de novo não. De novo, eu vi Lady Bird um dia antes, eu lembrei na hora. Nossa, mais uma adolescente. Tiraram o protagonista dela, já foi pra mãe, eu já gostei mais. Eu acho que não destoa também. Eu acho que o final me lembra uma coisa, muito aqueles filmes do Grinch, aquele filme O Gato do Chapéu. Tem muita coisa aqui que lembra essas obras pra mim, e principalmente o final, que é aquela coisa assim, vou pegar essa realidade toda lúdica, esses personagens aqui, todos caricatos, colocar junto com o mundo real pra resolver toda a situação aqui no final. Eu acho que o final lembra muito isso. Mas eu acho que funciona. Eu também me incomodo um pouco o negócio de juntar todo mundo lá pra resolver de um jeito super fácil. Casa muito com o tom do filme. Então tudo que foi sendo construído do começo do filme até aqui, acaba que isso funciona também. Até uma coisa que poderia ser um problema no filme, que começou a querer me incomodar, mas não estraga nada. Funciona porque tá tudo muito bem estabelecido em termos de tom, assim, o filme o tempo inteiro. Então, até quando eu acho que ela exagera um pouco na verborragia, ou quando o tom fica um pouquinho desequilibrado ali no meio do filme, isso não estraga o filme. Tudo vai caminhando ali. O filme, no geral, ele tem um grande tom, assim, de ser debochado. Pra mim é o deboche. É a coisa que mais funciona nesse filme. Eu acho que o filme cresce muito quando você já viu o Mágico de Oz, quando você já viu os sapatinhos vermelhos, quando você já viu o próprio Grease que o Gusta mencionou. E se não viu ainda, vá ver, gente. É legal pra ter esse padrão de referência, sabe? E isso faz com que os números musicais cresçam no final, mesmo que a gente não goste muito de musicais. Pelo menos o Lucas e eu, o Gusta gosta bastante, né? E é bom porque você vê... É muito legal quando você consegue ver as referências do cineasta, sabe? Em todo e qualquer aspecto. E você olha e fala, pô, legal, ela tá tirando aqui de um clássico, tá tirando de um filme massa. Tem a estrada de tijolos rosas, né? Que era pra ser amarelo, mas enfim,
Tudo é rosa. Cara, não, e os musicais aqui funcionam, cara, porque é engraçado, é pra ser engraçado. Ela também tá, quando tem uma cena musical, ela também tá tirando sarro de tudo que tá acontecendo ali. Pra mim, o que me tira do filme nos musicais é que tá rolando todo um drama e todo mundo para pra dançar, assim. Pra mim, na minha cabeça, não funciona aquilo, cara. Eu não consigo comprar o drama quando todo mundo para pra fazer uma coreografia. E aqui não, aqui ela não perde o bom humor quando ela faz isso. E a gente já tá gravando há 1 hora e a gente não falou nada do Michael Cera, que é talvez uma das melhores coisas desse filme. A minha teoria era que o Michael Cera ia ser o vilão do filme. Ele aparece por 2 segundos do trailer, e aí ele é o Alan, ele é o único que não é o Ken, ele tá com a cara de mal, assim, eu achei que ele ia ser o vilão do filme. Porque o Ken já é um acessório, né? Já é o que ninguém liga, porque todo mundo sabe que o namorado da Barbie é o Max Steel. O Alan, ele não é nem Ken, o Alan é o acessório do acessório. A função dele no filme é fantástica, assim. É bizarro, ele é um muito alívio legal. cômico, evidentemente, mas assim, ele é muito engraçado, cara. É o Michael Cera, ele sempre manda e bem, ele cara. dá uma sensação na gente, boa parte do filme que ele gravou em tela verde, sabe? Não gravou não, mas assim, porque ele tá sempre isolado. Tão Vocês já viram descolado. que ele tá sempre sozinho na tela? Parece que a gravação foi feita depois. Tipo assim, o Michael Cera não tinha agenda e ele foi lá depois do jeito que deu pra gravar as falas Os dele, Vingadores, assim. né? Que faz uns inserts lá aleatórios dos personagens sozinhos. Então, assim, mas ele é tão engraçado, cara. E assim, o Gusta mencionou o primeiro episódio de Black Mirror da temporada e a gente falou do Michael Cera lá, né? Aqui é um Michael Cera bem feito. E fazendo a mesma coisa que o Lucas falou lá do Black Mirror. Ele tá lá só pra Também ser o funciona Michael nos Cera. dois, Pra ele você olhar e funciona falar, nos dois. olha, Michael Cera. E é pra isso isso aí. que ele tá lá, assim, nesse filme também. A carreira nesse do filme Michael bem, Cera né? é essa agora. É baseado Ele nisso. tem algumas das melhores piadas, sabe? Quando ele acha que ele vai se descobrir no mundo real, que ele vai sair de lá, aí o pessoal volta. Não, a gente tem que voltar. Ele briga com 10 pessoas enquanto elas estão decidindo se elas vão embora ou não. Aí a hora que ele volta lá, não, nós vamos voltar, nós não vamos embora não. E ele fala, eu raiva, nunca vou aí sair ele, desse eu não- lugar. Eu nunca vou sair desse lugar. Cheio de gente, eu odeio carnaval, odeio rosa, quero sair desse lugar. Gente, mas deixa eu puxar uma outra coisa aqui com vocês. Quando vocês chegaram no final do filme e o filme mudou de tom, né? Porque o filme tava super engraçado, super divertido, super rosa, pink. E aí ele tem aquela finalização um pouco mais, até mais sombria, assim, né? Um lado mais... É um clássico, né? Colocar os dois personagens num fundo branco e fazer aquela reflexão filosófica sobre quem sou eu no mundo. Damien Chazelle, finalizando o filme. Inclusive eu lembrei do Chazelle por N motivos, principalmente por causa de alguns momentos de atuação da Margot Robbie. Me deu vontade de reassistir Babilônia e eu vou reassistir. Cara, faz isso não com sua vida. Vai lá, depois você sabe conta que eu pra amo gente como é Babilônia. que foi, tá? Foi. Tem um episódio aqui no Meia Pantufa, é só procurar. Eu falei muito bem do filme. Mas eu achei que ele completa o argumento da Greta Gerwig, que é essa questão de deixar os homens de fora da história. Eles chamam a Ruth, né? É difícil falar o nome dela, né? Ruth Handler. E ela tem umas tretas, né? Tem até aquele documentário lá da Netflix, Os Brinquedos que Marcaram a Época, e aí tem lá o episódiozinho da Barbie. A história da Mattel, ela tem... Eu não sei se vocês estão por dentro disso, mas essa Ruth Handler, ela era uma das CEOs, ela foi a inventora de fato da Barbie, foi dado depois do nome da filha dela, né? Em homenagem à filha dela, que era a Barbara, e o Ken, eu acho também que era o irmão da Barbara. E aí, teve uma treta, porque a Ruth, ela teve um parceiro, e esse cara não era um parceiro de... Eles não eram casados, eles eram parceiros de empresa mesmo, né? E aí ele tava ali junto com ela o tempo todo, na liderança da Mattel, e em alguns momentos se confunde qual ideia era de quem, sabe? Quando você não sabe muito bem quem criou o quê, porque tava tudo muito integrado e a história é um pouco confusa, né? Os personagens têm seus interesses escusos e a gente não consegue definir exatamente quem é responsável pelo quê. E aí eu senti que a Greta Gerwig decidiu deixar isso de lado, essa treta de lado, e falar assim, cara, não vai ser um filme sobre a treta entre dois CEOs, um homem e uma mulher, também não vai ser sobre isso, vai ser sobre a Ruth. Eu quero colocar ela como um protagonista dessa história, porque ela foi uma mulher e ela esteve na liderança da empresa e ela criou a Barbie. Então, a gente vai colocar ela no final do filme pra dar conselhos pra bonecas, sim. A gente vai colocar ela pra falar com o público diretamente, sim. E não vai ser um cara. Então, em todos os momentos do filme, a Greta Gerwig consegue amarrar o argumento dela, sabe? Apesar do filme ter uma quebra muito brusca, eu sinto que o filme dá um
tonha, assim, né, na gente. Você fala assim, gente, mas esse filme não era assim o tempo todo. Por que ele tá triste? Começa a tocar Billie Eilish, né, uma coisa mais dramática. Então, eu senti que ela busca fechar esse arco, assim, de o quem não importa. Se tem um outro homem envolvido na história da Mattel, eu não quero saber. A gente vai representar os homens da Mattel como patetas, sim, e a gente não vai dar palco pra homem nesse filme, e esse filme vai ser sobre mulheres. Quando acabar o filme, os homens vão ter que engolir seco a gente falando sobre vagina na última cena. Sabe? Não vai ser... Cara, a última piada é maravilhosa. É incrível, porque não é um filme sobre homem. Então o filme todo tá batendo na tecla de que é um filme que não foi feito pra homem, e quando você se identificar, você vai se incomodar. E qual é o problema de você ir pro cinema e se incomodar, caralho? Sua masculinidade é tão frágil assim que você não pode se incomodar num filme? Você não pode sentir o que eu falei a parte antes, ridícula do seu self, o macho sabe? alfa, ele é... A coisa que ele mais tem medo e que ele mais odeia no mundo é ser ridicularizado. E a Greta fala sobre isso. Isso parte de insegurança. Isso parte de um cara que não entende o seu lugar no mundo e que ele acha que ele vai afirmar o seu lugar no mundo sendo merda. E é isso que a Barbie fala pro Ken no final. É tipo... Bro, se resolve aí. Eu não tenho obrigação nem de cuidar de você, nem de te ensinar. Você tem que se resolver. Você tem que parar. Se você acha uma merda... Se você tá se sentindo ridicularizado por isso aqui, parabéns. Foi mesmo. Você foi mesmo. Você vai fazer o que a respeito? Você vai choramingar no YouTube? Ou você vai refletir, chora. Sabe? Porra. Ryan Gosling chorando no travesseiro de paetê, pra mim é tudo. Tipo assim, ó, ele encosta a cara assim, ó, a coxa toda de brilho, assim. Ele, ué, você tá chorando? Ah, eu acho que sim. É muito bom, igual uma criança. Eu acho legal... Dentro de uma caixinha hollywoodiana. Eu não acho muito deslocado da lógica hollywoodiana, não. Toda comédia é meio assim, sabe? Tem um momento meio de moral da história e tal, e mais reflexivo. Eu não acho tão surpreendente, assim. Eu acho que casa com o que tava rolando. E é bem bonito, é bem legal, assim, porque o complexo dela é um complexo que pode ser expandido, né, em várias camadas, não só pra mulheres, mas assim, pra ideia do padrão de beleza. O padrão de beleza se sustenta, depois que o padrão de beleza acaba, o que sobra? O que sobra dessa mulher? O que sobra dessa boneca, ou dessa mulher, ou de qualquer coisa? Então, assim, eu acho que até que é uma reflexão interessante que eu não sinto descolamento. Eu acho ela bem padrão, assim, eu acho padrão de um filme. Se a gente for ver Clique, que talvez seja o anti-Barbie, ele funciona sob a mesma lógica, assim, né? De ter um momento mais tristezinho, de reflexão sobre perder tempo, de querer acelerar a vida e tal. E aqui você tem essa reflexão sobre... Beleza, eu já entendi. A única humana aqui da história, que é a Mary Guerreira, eu esqueci o nome da personagem, ela já falou que é cansativo você ter que ser tudo, e você ser equilibrada, mas ser revoltada, mas você ser CEO, mas você não pode deixar de ser mãe, aquelas coisas que ela fala todas lá, né? E beleza, eu já entendi, eu me livrei do fardo que é ter que dar satisfações pra homens o tempo inteiro. Eu não tenho mais esse fardo. Mas aí eu vou fazer o quê? Sendo que eu não tenho uma profissão específica, que eu não tenho um propósito, que se o meu propósito era ser bonita e agora esse propósito se esvaneceu porque a sociedade é diferente, porque se espera outras coisas de mulheres, se o sistema espera outras coisas de mulheres, qual que é meu lugar? E aí eu vou ser o quê? Então eu acho que é uma reflexão bem legal dentro até do tom do filme, combina até com o tom jocoso do filme de antes, sabe? Depois de fazer essa sacanagem toda com homens, e aí sobra o quê? E aí eu tenho que achar meu lugar no mundo. E é legal que a mensagem do filme não se descola na última piada, porque a gente vai curioso pra saber em que a Barbie acha que ela vai trabalhar. Será que ela vai trabalhar na Mattel? Será que ela tá indo se candidatar pra... Ela vai entrar numa faculdade? Ela vai fazer alguma coisa? É esse o final que eles vão dar pra ela? Ela vai simplesmente se adequar ao mundo do trabalho, vai virar mais uma operadora de caixa e tal? Não, ela tá indo ver ginecologista. Então, assim, é a última patada do filme, é falar assim, não, amigo, eu não tô falando de carreira, de trabalho, eu não preciso ser isso é muito CEO, legal. nem mãe, nem nada, eu tô indo fazer uma coisa de mulher, eu tô indo ver um negócio novo que eu tenho aqui, que eu tô empolgada. Eu não preciso simular uma função masculina pra ser a Barbie, pra ser uma mulher. É justamente esse o ponto. Eu adoro o final do eu filme. vou falar sobre temas extremamente femininos e você tá pagando ingresso pra ver.
do lado da sua namorada que tá vestida de rosa. E foda-se, você vai ter que engolir que você pagou 30, 40 conto aqui no ingresso pra ver um filme que fala sobre mulheres o tempo todo e que tem discurso super inflamado sobre mulheres o tempo todo. Inclusive, uma coisa que eu queria falar. Eu acho que esse filme, ela optou por uma censura mais baixa justamente pra poder ser mais... Porque ela viu que ela tava sendo muito verborrágica e que esse discurso... As meninas precisam ouvir muito, né? Assim, as crianças, né? É um discurso que meninas jovens precisam ouvir pra elas poderem ter estofo de argumento contra os homens, sabe? Pra na hora de que chegar... Sabe? Se chegar alguém falando que ela... Ah, você é muito superficial, ela ter alguma coisa pra contra-argumentar, ela ter o argumento. Então, é muito importante. Parece que é como se a Greta estivesse falando com ela mais nova. É quase um presente pra ela mesma, né? E é muito bonito esse filme, assim, no sentido de movimento mesmo, sabe? Do que ela faz pro discurso feminista. É muito legal. Eu acho muito, muito importante mesmo. Eu acho que a gente deveria ter trazido uma mulher pra poder falar mais sobre esse tópico em especial, né? Mas... Mas vamos seguir a linha do filme da Barbie e falar que não é sobre a gente, né? A gente tá avaliando o filme, não é sobre a gente avaliar se está certo ou se está errado, a gente tá só falando. Não, tanto é que as patadas... Tanto é que no filme todo você se identifica com o Ken. Como é fácil você entrar em um lugar confiante? Como é fácil um homem entrar em qualquer lugar sorrindo, olhando pros outros homens, apertando as mãos e recebendo tapinha nas costas? E como é difícil pra mulher chegar no mesmo lugar e ela é literalmente colocada numa caixa. Tipo assim, é muito literal o filme, sabe? É bizarro como a Greta consegue criar uma semiótica. Ela faz essa semiótica do feminino e do masculino lá dentro da Mattel, né? A mulher, o Lucas brincou lá que é uma cena tosca, mas é justamente a mulher sendo perseguida dentro da Mattel. A mulher sendo colocada dentro de uma caixa na Mattel. Ninguém ouvindo a mulher dentro da Mattel. E vocês percebem que quando ela é enquadrada, ela fica naquela parte colorida, né? E os homens ficam naquela parte mais de vidro ali, mais cinza. Tem uma semiótica linda esse filme. Mas eu acho que é isso, eu não tenho muito a acrescentar sobre o final, não, eu concordo com vocês. E eu acho que funciona muito a sacada da Greta de trazer ali a criadora da Barbie, de ter aquele momento mais dramático, de parar o humor do filme e ter um peso ali. Eu acho que funciona muito, não fica uma coisa deslocada. E ela encerra o filme, a cena da ginecologista, pra mim é perfeita. Ela encerra da maneira perfeita, amarrando no último segundo tudo que ela queria dizer. Gusta, faz um wrap-up aí das suas impressões sobre Barbie. É o filme do ano? Cara, tem tudo pra ser, né? O filme do ano. Sabia que eu tava pensando nisso aqui? Pelo menos pra mim, Gustavo Souza Azevedo, o filme do ano seria Duna, que tá pra estrear em novembro. Fala sério, mano. É sério. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando se o Villeneuve vai colocar, igual o Avatar, colocar a primeira parte, se ele vai conseguir reexibir a primeira parte, porque eu não lembro. E eu quero assistir Duna, de novo. Acerto de Contas, parte 1. Porque parece que vai dividir essa segunda parte também. Que raiva, gente. Mas aí teve greve dos atores, dos roteiristas e parece que o filme vai pro ano que vem. Então, Duna não vai ficar aí nos nossos corações em 2023. Eu acho que vai ser sim o filme do ano. Não tem a experiência de... Eu tô brincando sobre Duna, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, é bom esclarecer. É bom esclarecer. Porque parece aqueles críticos chatos, sabe? Tipo assim, não, Duna realmente é o melhor filme do ano. Ninguém tá falando sobre Duna. Mas eu acho que, assim, não existiu em nenhum momento na história do cinema, assim, que eu presenciei uma comoção tão grande do público em torno de um filme, sabe? A experiência, o Luiz falou muito sobre a experiência de cinema. Mas Vingadores tá aí, velho. A gente tava... Não, então, e a gente tava conversando no trabalho sobre isso, né? Com alguns colegas de trabalho, e eles falaram, mas teve os Vingadores. Aí eu mesmo falei, gente, mas os Vingadores a gente vai assistir e eu não tenho vontade de me vestir de Thor. Eu não tenho vontade de colocar uma fantasia de Homem de Ferro, apesar de ter bilheteria, apesar de ter marketing, de eu poder ir com um martelinho do Thor lá pro cinema, assim. Só que parece que a identidade do Barbiecore, essa coisa mais rosinha, essa coisa, é muito mais fácil de assimilar, porque é uma cor. Como assim, sabe? Como que uma empresa consegue dominar uma cor? Ele tipo assim, muito bizarro. Cata do fundo do armário, né? Pega ali, tem uma roupa rosa ali no fundo do armário, dá pra ir, exato, sabe? Então foi um evento. E uma coisa assim, todas as vitrines do shopping, as lojas de roupa, as lojas de sapato, de bolsa,
todo mundo colocando tudo rosa na frente, né? É assim, é tudo bem. Ai, não vou entrar na seara de Capital, né? Tipo, foda-se o Capital. Mas assim, em termos de impacto, de como isso tá sendo visto pelas pessoas, pelo público, não é o público cinéfilo, o público comum, né? Todo mundo tem noção da existência desse filme. Todo mundo sabe desse filme de um jeito ou de outro, sabe? Pelo bem ou pelo mal. Se você tá odiando também, o problema é seu. Isso, Aconteceu. Sabe? Muito doido Mas tá todo isso. mundo falando dele. Falem bem ou falem mal, é aquela coisa. Eu acho que esse clima que se gerou em cima de Barbie foi único. Então, realmente vai ser o filme do ano, porque apesar de... Eu acho que a gente teve o contraponto de Oppenheimer, mas apesar de Oppenheimer ter surgido na crista de Barbie, Oppenheimer vai continuar sendo um filme de nicho, sabe? Eu acho que o filme blockbuster que vai conseguir trazer todo mundo pra discussão e que já trouxe, que já fez todo mundo montar o look e sair de casa, sabe? É aquele filme que faz parte da sua vida, né? Ele vai meio que, de uma forma ou outra, você fica envolvido aquela semana de lançamento, de estreia, você se envolveu, você viveu, então fez parte da história. E eu acho que tem muito mais a ver com isso do que com só o filme em si. O filme é um ato importante, é um grito feminista muito importante, mas ao mesmo tempo ele também traz essa questão estética de marketing, essa ebulição social, essas discussões que são levantadas por causa do filme. Então, o filme é sobre isso, é como ele conseguiu levantar questões para além dele próprio. Ele conversou com o público, ele conversou com o hoje, né? Ele é um filme muito atual. Então, eu acho que Barbie é foda por causa disso. E eu acho que vai ser o filme do ano, sim. Não vai ter ninguém pra bater, exceto Duna, novembro 23. E eu não tô falando, a gente não tá falando nem de bilheteria, né? Filme do ano é mais impacto, relevância. Não tô nem falando de bilheteria, né? E se Duna estrear esse ano, eu vou fantasiado de minhoca. Gente, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei. Olha como ficou boa a sinopse do IMDb pra Barbie. Viver na terra da Barbie é ser um ser perfeito em um lugar perfeito. A menos que você tenha uma crise existencial completa ou que você seja um Ken. Cara, é muito boa, mano. Isso nunca acontece no IMDb. Muito bom, é um puta resumão do filme. Falando em resumão do filme, vai lá, Lucas. Suas impressões finais sobre Barbie. Eu diria que já é o filme do ano, assim, porque em termos comerciais, de hype, de tudo, de todo o movimento, de todo o contexto. Mas eu acho que ele vai sofrer do mesmo problema que eu errei em avaliar como filme do ano, o filme do Homem-Aranha lá. Que eu falei, foi o filme do ano, porque teve toda aquela comoção, ele lotou sala, ele trouxe ali os personagens de volta. Mas é um filme que só funcionou naquele dia. É um filme que só funciona se você tiver todo aquele hype, se você tiver naquele contexto dentro da sala de cinema com um monte de gente gritando. E Barbie é um filme completamente diferente, assim, você não tem pausas em Barbie pra mim aplaudir. Mas o filme em si, ele funciona, eu acho que ele vai continuar funcionando, mas eu acho que ele vai perder um pouco daqui a um ano, talvez ele não vai ter o mesmo peso se você colocar pra assistir em casa. Fora desse contexto, fora desse hype de tudo isso que foi criado em volta do filme, toda essa espera e tudo mais. Eu acho que ele perde um pouco nisso. Que ele ganha muito com o evento que é o filme da Barbie. É assim como foi com muito filme da Marvel aí. Mas, no geral, eu acho que, cara, a Greta Gerwig fez a coisa mais original e mais autêntica que ela podia fazer com esse filme. Eu acho todas as sacadas dela, tudo que ela tenta trazer pra narrativa, todo o ritmo, o tom que ela estabelece de ser jocoso, de ser debochado, de ser bem-humorado. Por mais que eu acho que nem todas as piadas funcionam, que eu tava comentando aqui com vocês que na minha sessão não teve momentos de gargalhada, assim. Mas apesar de você não ter aquelas piadas pontuais que todo mundo vai parar pra rir, o filme é bem humorado o tempo inteiro. Então ela consegue segurar e quando vem um momento dramático, funciona muito bem também, porque tá muito alinhado ali com toda a narrativa que ela foi construindo, com toda a questão da crise existencial. E é um filme que ele cumpre o papel dele, sabe? Tanto no ponto nos pontos técnicos, no ponto de direção, de design de produção, mas na mensagem que ele quer passar. Seja na parte infantil do filme, seja para as mulheres de 30 anos que brincaram com Barbie na infância e que estão assistindo o filme agora. Eu acho que a Greta acerta demais em tudo isso, e ela acerta até em como ela trabalhar o Ryan Gosling. Então, conseguindo um milagre. Conseguiu um milagre que colocou esse homem aqui no eixo, falou, vai, é aqui que você vai funcionar. E é isso, cara. Pra mim, as críticas que a gente fez aqui, né, sobre os roteiros, sobre ser verborrágico, sobre quando
ter essa transição daquele mundo mais plástico pro mundo real. Só alguns detalhes aí no filme que acho que nem tudo funciona 100%, mas, cara, esse filme foi uma coisa, assim, um dos filmes mais diferentes que eu já vi, assim, no cinema. Aquela coisa de você sentar e olhar, cara, eu não esperava por nada disso, o que eu tô assistindo? É uma coisa... E ao mesmo tempo ele é muito autoconsciente, por isso que tudo funciona. É um pouco ali do que eu sinto com o James Gunn, que ele vai levar o bom humor, ele vai levar o ridículo, mas ele é tudo autoconsciente, tudo proposital. E aqui vai numa escala muito maior, né? E o Lucas já até se comprometeu a fazer um episódio sobre a Greta Gerwig. Já me comprometi mesmo, porque eu não assisti Adoráveis Mulheres e Lady Bird não é um dos meus filmes favoritos, eu não gosto muito de Lady Bird, mas então eu vou me comprometer a ver esses filmes de novo pra gente gravar. Vai sair um de terno e pantufas rosa. Aí a gente pinta na arte os terninhos de rosa pra fazer o episódio da Greta. Lucas, você falou uma frase tão boa aí, e assim, isso pra mim é resumo de cinema, sabe? Tem experiência melhor do que você entrar num cinema pra ver um filme e o filme não ser nada do que você esperava. Nossa, é muito difícil ter coisa melhor, assim, você ter uma... A gente já tem uma ideia de como a Greta dirige, de quais são as limitações, de ter um filme de boneco, né? Filme de produto e tal. Mas você entrar no cinema e e o filme não ser o que você esperava e você se divertir. É bom demais isso, cara. É muito foda. E isso faz com que o filme cresça muito. Eu discordo um pouco de você sobre a resistência do filme pós-hype. Eu acho o filme bom. Eu não acho o Homem-Aranha bom. O dos três. Hoje eu não acho nada naquele filme bom, assim. Eu acho que ele sabe, cata a grana da galera aí porque vai dar certo. Esse filme é bom, ele tem uma coisa a dizer, ele é bem montado, ele é muito bem atuado, ele não tem as pausas pra aplaudir, igual você falou, sabe? E ele é uma junção de dois mundos que aparentemente eram muito distintos. É o mundo do blockbuster com o mundo da diretora de filmes pequenos, coming of age, falando sobre adolescência, sobre o papel da mulher adolescente no mundo e tal. E eu acho que esse filme acaba... As grandes vantagens dele tem a ver com isso, e os grandes problemas dele tem a ver com isso. Eu acho que as grandes vantagens dele tem a ver com trazer uma mensagem legal que ela já apresenta mais ou menos em Lady Bird para um público imensamente maior, e os defeitos tem a ver com às vezes ela ficar verborrágica demais e ter pouco tato na condução de um blockbuster em determinados aspectos. Isso faz, como eu já disse lá no começo, que o filme seja uma espécie de montanha-russa. Tem partes em que ele é frágil, tem partes em que ele é excessivamente professoral, fala demais e dá discurso demais e diz pouco no que tá acontecendo dentro de cena. Tem momentos em que ele é incrível, em que tudo dá certo, que tudo clica. O grande mérito desse filme é o design de produção, assim, é inquestionável, é incrível como o design de produção desse filme é bom, como ele é bonito, como ele é real na sua artificialidade. Já falei, a Greta fala muito disso, eu vou repetir muito. E isso faz até com que o mundo real, o núcleo do mundo real, por ser mais curto do que a gente imaginava e por ser cinza, ele fique meio xoxo, sabe? A gente fica querendo voltar pra Barbie Land, pra história de Barbie Land, pra entender como é que ela tá, porque ele parece meio jogado, assim, o mundo real dentro desse filme. E o filme é um espécie de estudo de caso, como a Barbie se coloca no mundo. Às vezes ele fica quase meio documental, são pessoas falando sobre as opiniões delas, sobre como a Barbie se coloca no mundo, e aí o filme tentando refletir sobre isso internamente. Às vezes funciona, às vezes não funciona, mas é uma experiência de cinema muito legal, muito divertido, eu recomendo que as pessoas não peguem ranço do hype, do marketing, sabe? Não né, peguem ranço do marketing, vão ver o filme, porque o filme não faz jus ao hype, porque geralmente quando a coisa é muito hypada, as pessoas viram Stranger Things, né? Nossa, mas eu tô vendo uma galera pegando todos os ranço já. defeitos e tal. Então, todo mundo passa pano pra todos os defeitos, e Stranger Things é incrível, maravilhosa, perfeita, e não é. O filme não é isso. O filme não tá tentando se vender como um filme perfeito. Inclusive, é o oposto disso. O filme, na verdade, tem muita cara de diretor indie começando a explorar o mundo dos blockbusters. Então, ele ainda tem uma coisa bem legal pra cinéfilo ali, sabe? Ele ainda tem uma proposta fechadinha que não é tão casada com a proposta da Warner. E lá no meio tem merchan de carro,
como o Gusta falou, né? E é Que uma pagou espécie de o filme, mega merchan da Mattel também. 10 minutos então, de assim, tela, no mas Chevrolet elétrico. Aí eu quero. Mega recomendação. Se você quiser esperar mainar um pouco, esse filme vai ficar em cartaz muito tempo, provavelmente. Oh. Quiser esperar passar um pouco aí, você não precisa ir de rosa, não, mas vai lá ver o filme quando tiver mais espaço, porque é bem legal mesmo, é surpreendente e é bem interessante. Cara, é muito bom o contraste que a gente teve, né? De ano passado, quem salvou o cinema foi Tom Cruise com Top Gun Maverick. E esse ano, quem salvou o cinema foi Greta Gerwig com Barbie. Sim. Inclusive, ajudando a ferrar a Missão Impossível 7, né? Exatamente. Provando que o Tom Cruise não conseguiu Não, Tom repetir, Cruise, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. de novo, nada. Fica aí na sua. E eu acho que a gente, na posição de 3 caras fazendo um podcast de cinema, a gente não pode, vai ficar feio pra gente a gente encerrar sem falar da referência a Poderoso Chefão dentro desse filme. Nossa, eu queria ter Porque, falado sobre assim, isso, eu esqueci. A gente tem que ter consciência de que aquilo acontece demais e que, Cara, eu ri desculpem muito. se a gente já conversou com alguém e a gente fez parecer que a gente era assim, a gente tenta não ser assim o tempo inteiro, sabe? Mas assim, não sejamos vezes a malas, gente tenta. não sejamos malas àquele ponto, mas é muito engraçado, é porque, vou explicar pra quem não lembra. Tem uma cena em que eles... É meio heist movie, né? Meio Ocean's 11 Homens e um Segredo. Elas estão tentando resgatar as Barbies pra deshipnotizar elas da hipnose do patriarcado. Feitiço do Da quem? E submissão. aí elas descobrem que o jeito de fazer isso é mulheres se fingindo de estúpidas pros homens explicarem as coisas pra elas. E aí o plano de uma delas é virar e sentar no sofá e falar assim: você acredita que eu nunca vi Poderoso Chefão? Porque aí o cara fica distraído e aí a outra consegue resgatar a menina. E é foda, porque a cinefilia tem um quê disso mesmo, sabe? Especialmente a cinefilia masculinizada, é uma coisa que a gente tem que faz isso, ficar né? atento. A gente até E montou o que a um gente tem que podcast. pensar, é assim, e é bom pra reflexão isso, é imaginar a quantidade de vezes que isso aconteceu com a Greta Gerwig. Quando a Greta Gerwig, que é uma moça meio loira, meio padrão, muito bonita, ela resolveu que ela ia ser diretora, não só atriz, ia ser diretora. A quantidade de vezes que ela deve ter ouvido e que ela ainda vai ouvir isso na vida, aparecer um tiozinho que acha que sabe mais de cinema do que ela, ou que acha ela uma diretora inferior porque ela nunca viu Poderoso Chefão, ou porque ela nunca viu Cidadão Kane, ou porque ela é incapaz de fazer cinema porque ela não entende os clássicos. Então, assim, ela deve ouvir isso pra caralho. Tô arrepiado. Então, Que foda. A então, Greta assim, Gerwig é muito foda. foda o que ela faz aqui. Ela faz críticas, às vezes muito banais, mas às vezes ela faz críticas muito certeiras. E Muito certeiras. eu só não queria acabar o episódio sem comentar isso, porque assim, a gente precisa também tomar consciência das cagadas que às vezes acontecem, né? Tipo, resolver nossos BO. E agora com vocês, já foram assistir Barbie? O que acharam? Não se esquece de responder a nossa enquete aí no Spotify e vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa. Valeu pela atenção de vocês. Bye, Ken. Bye. Tchau, Gusta. Bye, Ken. Tchau, Lucas. Bye! Lembre-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Logo mais a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.